Olá, gente! Hoje a gente vai falar das possíveis equações da reta no plano, que é a unidade 3. Dividimos essa unidade em 4 vídeos. Nesse vídeo a gente vai ver 3 maneiras de escrever as equações da reta no plano. Vamos lá. A primeira maneira de descrever uma reta por equações é usando a chamada equação paramétrica da reta, que é praticamente o que a gente fez já na unidade passada. A gente já viu que, dados dois pontos A e B distintos, um outro ponto P está na reta que contém os pontos A e B, se e somente se o vetor AP é um múltiplo de AB. Lembra, eu tinha chamado de lambda, agora eu estou chamando de T essa variável, mas a gente já tinha visto isso. Agora, lembra que esse AP aqui você pode escrever como P menos A. Então essa equação está dizendo que P menos A é igual a T vezes AB. Passa o A para o outro lado, está aqui, você tem essa equação que descreve todos os pontos P que estão na reta B. Isso descreve a reta toda. Se o T for 0, por exemplo, o P vai ser igual ao ponto A. Se o T for 1, o P vai ser o ponto B. E assim por diante. Se o T passa de 1, o P passa lá para o outro lado do ponto B. Se o T for meio, você está no ponto médio de AB. Quando o T percorre os reais todos, o ponto P vai percorrer a reta AB todinha. Se você quiser escrever isso em coordenadas, não é difícil. Vamos escrever que o ponto A é xa, YA. O vetor AB vamos chamar de alfa beta, ou se você quiser, você pode chamar de xb menos xa, yb menos YA, que é a mesma coisa. E vamos dar x e y para as coordenadas do ponto P. Bom, abrindo as coordenadas, você vai descobrir que x é xa mais alfa t e y é YA mais alfa t. Vamos colocar isso num quadrinho. Então, essas aqui são as equações paramétricas de uma reta no plano. E, como sempre, é importante saber ir e voltar com essas equações. Sempre que você tiver o ponto A e o ponto B, você consegue obter essas equações, mas mais ainda, se você tiver equações paramétricas desse tipo, você rapidamente vê um ponto que está na reta e esse vetor alfa beta que dá a direção da reta. Aliás, essa equação tem uma interpretação física interessante. Se você pensar que t é o tempo, pensa o que acontece à medida que o t avança. Como eu falei, quando o t é 0, você está no ponto A. À medida que o tempo vai passando, o P vai correndo na direção do ponto B. Quando T é 1, você está em B. Quando T é 1,5, passou. Quando T é 2, passou. Esse ponto P está se mexendo ao longo da reta e a velocidade dele é exatamente esse vetor AB. Né? Nota que em uma unidade de tempo, ele andou de A até B. Se você deixar passar mais uma unidade de tempo, ele anda outra vez essa distância. Então, basicamente, são as equações do movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante dada por esse vetor alfa beta. Vamos fazer um exemplinho, até usando um pouquinho dessa interpretação física. Vamos lá. Então, suponha que você tem duas partículas pontuais P e Q, ambas têm velocidades constantes. Tá? Cada uma delas com a sua velocidade. A primeira com velocidade no vetor menos 1, 1, e a outra com o vetor velocidade 7, 5, ambas no plano. No instante t igual a 0, elas estão nesses pontos 2, 1, menos 3, 0, respectivamente. A pergunta é se elas colidem e se as trajetórias se intersectam. Bom, e onde, né? As trajetórias vão se intersectar, porque esses vetores de velocidade não são paralelos, mas eu queria saber onde. Se você quiser fazer, pausa o vídeo aí e eu te espero. Bom, enquanto eu te esperava, eu fiz uma figurinha aqui para me ajudar a pensar. Desenhei os pontos A e B e desenhei as direções dos vetores VP e VQ. Nota que eu não desenhei exatamente em escala, o vetor VQ é muito maior do que esse pedacinho que eu desenhei aqui. Mas só para ter uma ideia do que está acontecendo. Então a partícula P se desloca ao longo dessa reta aqui e a partícula Q se desloca ao longo dessa reta. Bom, vamos escrever as equações para ambas as partículas, né? O x e o y do ponto P satisfazem as seguintes equações. São as coordenadas de A, 2, 1, mais t vezes as coordenadas do vetor velocidade, menos 1, 1. E para o ponto Q é a mesma coisa. As coordenadas de B, menos 3, 0, mais t vezes a velocidade do ponto Q. Bom, para ver se elas colidem, você vai ver se o x do ponto P é igual ao x do ponto Q e o y do ponto P é igual ao y do ponto Q. Para elas colidirem, elas têm que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Bom, vamos ver. Será que elas colidem? O x do ponto P, que é 2 menos t, tem que ser igual a menos 3 mais 7t, que é o x do ponto Q. E o y do ponto P tem que ser o y do ponto Q. Da equação de cima, fazendo a conta, você tira que t é 5/8. Epa, mas da equação de baixo, você tira que t é 1/4. Como é que pode? Não, não pode. Isso quer dizer que as partículas não colidem. Não existe um tempo comum onde ambas estão no mesmo lugar. Ah, que bom. Essa responde a letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B é um pouquinho diferente, você reparou? A pergunta agora é se as trajetórias se intersectam. Curioso isso. Isso significa que você está procurando esse ponto aqui, que seria a interseção das duas retas que as partículas descrevem, mas não necessariamente as partículas têm que chegar ali ao mesmo tempo.
Então, para ver se duas equações paramétricas de reta se intersectam, uma coisa que você tem que manter em mente é que, muito entre aspas, o t da primeira reta não precisa ser o t da segunda reta. Talvez para esse item seja até melhor dar um nome diferente para cada um desses parâmetros. Vamos lá. Então eu vou chamar essa reta de R1, que é a reta onde está o ponto P. As coordenadas de um ponto dessa reta são x e y. E como a gente já viu, 2 menos t e 1 mais t, onde t pertence a R, essas são as equações paramétricas da reta R1. Agora a reta R2 vai ser a mesma coisa, só que o t dessa reta não precisa ser o t daquela. Então eu vou escrever aqui menos 3 mais 7s e 0 mais 5s, onde s é um número real qualquer. Não existe nenhuma obrigação do parâmetro dessa reta ser igual ao parâmetro da outra. Agora, para que essas retas se intersectem, o x e o y dos pontos da reta R1 tem que bater com o x e y dos pontos da reta R2. Ou seja, a gente tem que resolver esse sisteminha de equações. Bom, agora você pode resolver isso do seu jeito predileto. Por exemplo, somando as duas equações, você tem isso, então você descobre o s é igual a 1 meio. Joga esse s igual a 1 meio em qualquer uma das equações de cima e você vai descobrir o t. Está aqui, o t é 3 meios. Vamos substituir nas equações de uma reta ou da outra e conferir se realmente elas se intersectam nesse ponto. Então, jogando s igual a meio aqui na reta R2, você vai descobrir que o x desse ponto é 1 meio e o y vai ser 5 meios. Então, o ponto de interseção é esse, meio, 5 meios. Essa minha figura não ficou boa, né? Mais ou menos por aqui. Se você jogar o t na equação de cima, vai dar a mesma coisa. Também vai dar 1 meio, 5 meios. Essa então é a resposta. Okay? Então, muito cuidado com isso. Quando você descreve uma reta parametricamente, se você está preocupado com o conjunto, a reta como um conjunto de pontos, você tem que lembrar que cada reta paramétrica tem o seu parâmetro que é independente dos outros. Ou seja, quando você olha aqui esse t, lembra que cada reta tem o seu t, tem a sua variável. Bom, essa é uma maneira de escrever uma reta no plano, por equações paramétricas. Existem outros dois bastante comuns, vamos ver nos próximos slides. Olha, então aqui está a equação cartesiana da reta. Às vezes você tem um ponto da reta, e ao invés de ter a direção da reta, as pessoas te dão um vetor que é perpendicular à reta, um vetor não nulo que é perpendicular à reta. A pergunta é qual é a equação da reta que passa por esse ponto A e é perpendicular a esse vetor dado U. Bom, então eu estou procurando aqui esse ponto P, xy, que equação que ele satisfaz para ele estar nessa reta. Para que a reta seja ortogonal ao vetor U, basta que esse vetor AP, que eu desenhei aqui, seja ortogonal ao vetor U. Ou seja, o vetor AP, que está aqui, é x menos xi, y menos ya, tem que ser ortogonal ao vetor U. A gente sabe verificar a ortogonalidade de maneira rápida, é só fazer o produto interno e ver se dá zero. Abre esse produto interno, passa todas essas constantes para o outro lado, deixa do lado esquerdo só o que tem x e y. Esse AXA mais BYA, bom, A e B são constantes que vêm do vetor, XA e YA são constantes que vêm do ponto. Então isso aqui é uma grande constante, vamos chamar de C. Está aqui a equação cartesiana da reta. Essa equação cartesiana ela é implícita. Depois a gente vai falar com mais calma sobre isso. Ela é do tipo AX mais BY igual a C. Como sempre, tem que saber ir e voltar. Se você sabe o vetor normal AB, você já põe logo com os coeficientes x e y na equação da reta. Como é que você descobre esse C? Substituindo as coordenadas de um ponto qualquer no AX mais BY. Você acha esse número C aqui. E vice-versa, se alguém te der uma equação que tem essa cara AX mais BY igual a C, você já sabe que isso é a equação de uma reta e que, por exemplo, o vetor normal é o vetor AB. Antes de fazer problemas com isso, deixa eu mostrar o terceiro jeito de escrever uma equação da reta, que sai tão rápido daqui, é melhor fazer logo. Se a reta não for vertical, quer dizer, se esse vetor U não for horizontal, se ele fosse horizontal, o B seria zero, né? Mas se o U não for horizontal, ou seja, se a reta em si não for vertical, então você pode isolar o Y nessa equação. Vamos ver no próximo slide? Está aqui, se o B não for zero naquela equação anterior, você pode passar o AX para o lado de lá, claro que vai trocar o sinal, pode dividir tudo por B e ficar com essa equação aqui. Você isolou o y, você colocou o y como função de x. Vamos dar um nome diferente para essa constante menos a sobre b, vamos chamar de m. Esse c sobre b vamos chamar de n. Isso aqui é o que o pessoal chama de equação afim da reta. Uma outra equação muito comum da reta, muito útil porque ela põe y como função de x. E uma coisa bacana dessa maneira de escrever é que esse m tem uma interpretação direta, esse n também. O m é o coeficiente angular e o n é onde a reta intersecta o eixo y. Bom, do n eu posso fazer aqui mesmo, né? Porque se y é mx mais n, se essa é a equação da reta, quando você faz x igual a zero, joga x igual a zero aqui e claramente o y vai ser n. Ou seja, quando x é zero, o y é n e você está nesse ponto aqui. Por isso que n é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo a y.
E o m de Maria, é o coeficiente angular. Vamos falar um pouquinho dele no próximo slide. A grande propriedade do m é essa, tá? Se você pega dois pontos de coordenadas x1, y1, x2 e y2 numa reta de equação y igual a mx mais n, então esse m, esse tal de coeficiente angular, ele pode ser medido assim, ΔY por ΔX, ou seja, a diferença entre os y dos dois pontos dividido pela diferença do x dos dois pontos, quaisquer que sejam os dois pontos que você pegue, quaisquer mesmo. Demonstração disso é bem rápida. Basta você lembrar que se o P2 está na reta, então ele tem que satisfazer essa equação na reta. Ou seja, o y2 tem que ser mx2 mais n, senão o ponto não estava na reta, né? Se o ponto P1 está na reta também, então y1 tem que ser mx1 mais n, ele tem que satisfazer a equação na reta também. Subtrai essas duas equações. Você vai obter que y2 menos y1 é fatório m, mx2 menos x1. O n corta, né? Passa o x2 menos x1 para baixo e você acha essa equação aqui. Pode passar para baixo porque o x2 e o x1 são distintos. Eu estou pegando dois pontos distintos na reta, os x deles têm que ser diferentes e os y também. Okay? Então m dá uma ideia de taxa de variação, quanto que o y varia dividido por quanto o x varia. Se o y fosse população em função do tempo x, o m seria quanto que a população varia em pessoas por ano, alguma coisa desse tipo, dependendo das unidades. Se o m for positivo, então y varia de maneira crescente como função de x, é essa figurinha que está aqui do lado. Mais ainda, isso dá uma interpretação geométrica para o m, porque você, olhando este triângulo aqui, entre os pontos P1 e P2, esse triângulo retângulo, chama esse ângulo aqui de θ. É o ângulo que a reta faz com o eixo AX. Ora bolas, esse lado é o ΔY, esse lado é o ΔX. M é ΔY por ΔX, cateto oposto por cateto adjacente, M é a tangente de θ. É claro que eu usei aqui a figura onde o M é positivo, mas se você refizer a figura com M negativo, considerando os sinais, funciona igualzinho. M é a tangente do ângulo orientado, eixo AX para a reta R. Bom, falta a gente fazer alguns problemas usando todas essas equações da reta, mas eu vou deixar isso para a gente fazer no próximo vídeo, que eu queria fazer uma comparação interessante entre equações implícitas e explícitas, para ver quando que uma é útil e quando que a outra é útil. Até lá!